Olá, hoje vamos conversar sobre os DIUs, que é o dispositivo intrauterino. Basicamente a gente tem três tipos de DIUs: o DIU de cobre, o DIU hormonal, que é o DIU de levonorgestrel, e o DIU de prata. Tá? Eu não vou entrar aqui em detalhes sobre como cada um funciona dentro do útero, tá? Mas o que realmente é importante é que os três têm um efeito contraceptivo muito parecido. Tá? A taxa de eficácia dos DIUs para contracepção é acima de 99% de proteção. Tá? Então, se a gente for perceber a primeira disparidade que a gente vê aí na internet, eu sempre tenho pacientes que me colocam aqui perguntando se o DIU ele é menos eficaz do que as pílulas ou do que outros métodos contraceptivos. Tá? Então, pelo contrário, né? Os DIUs tendem a ser um método contraceptivo mais eficaz, porque a taxa de falha dele é menor do que 1%. Lembre-se que todos os anticoncepcionais têm a sua taxa de falha, mas tanto do preservativo quanto dos anticoncepcionais hormonais, eles têm uma taxa de falha um pouco maior do que a dos DIUs. Tá? Então, dentro desse aspecto, eu acho que o que diferencia realmente um do outro é o aspecto dos efeitos colaterais. Tá? Então, o DIU de cobre, né, os três principais efeitos colaterais do DIU de cobre são o aumento de fluxo menstrual, o aumento de dias de menstruação e o aumento de cólica menstrual. Isso não quer dizer que você vai ter todos esses sintomas, né? Pode ter um deles, pode ser todos deles, pode não ter nenhum deles. O grande X da questão, isso é meio individual. O que a gente vê na prática é que boa parte das mulheres que usam o DIU de cobre tem pelo menos um desses sintomas, né? Se não todos, mas pelo menos um. Então é uma coisa que a gente frequentemente está vendo com o uso do DIU de cobre. O DIU de Mirena, que é os DIUs hormonais, dentro dos DIUs hormonais de levonorgestrel, a gente tem o Mirena, que é o mais frequente. Agora acabaram de lançar aqui no Brasil o Quilena. O que muda de um para o outro basicamente é a dose hormonal, então não é uma coisa que vai mudar o efeito colateral dele. Tá? A ideia do uso do levonorgestrel, desse tipo de hormônio isolado dentro do útero, é ajudar num dos efeitos colaterais, que seria esse do fluxo menstrual. Então, o DIU hormonal, ele tende a diminuir o fluxo menstrual da mulher. Boa parte das mulheres ficam sem menstruar com eles. Algo em torno de 50% a 70% das mulheres acabam não menstruando depois de um certo período, acabam conseguindo ficar em amenorreia, ou seja, sem menstruação. Né? Quem não consegue ficar sem a menstruação consegue normalmente diminuir o fluxo ou ficar só com aqueles escapes de vez em quando. Né? Então esse é um efeito colateral esperado do DIU de Mirena, além do efeito contraceptivo que a gente espera dele. Muita gente usa como tratamento de adenomiose, às vezes de menorragias, de sangramentos uterinos disfuncionais. Então, mulheres às vezes que têm um sangramento muito importante, muito significativo, a gente acaba usando o DIU de Mirena também como um tratamento. Tem algumas pacientes que relatam aumento de oleosidade da pele com o DIU de Mirena, tá? Que é o DIU hormonal. Mas também não são em todas as pacientes, né? Mas é uma coisa que algumas pacientes relatam nesse sentido. O DIU de prata, né, é um DIU que na realidade ele é de cobre, ele tem o cobre para dar o efeito contraceptivo que tem o DIU de cobre, e ele tem a prata também, porque a prata em contato com o cobre, a intenção é que esta reação diminua o efeito colateral do DIU de cobre, que é o aspecto do aumento do fluxo da menstruação e das cólicas menstruais. Esse é um DIU mais novo, então nem sempre você vai ter muitos estudos que consigam balizar isso com certeza, mas o que a gente vê na prática, principalmente das mulheres que já usaram o DIU de cobre anteriormente e tinham esses sintomas, boa parte delas relata uma melhora desses sintomas com o DIU de prata. Então é uma opção interessante hoje nesse sentido. A gente tem uma dúvida frequente que o pessoal coloca, que sempre pergunta se mulheres que não tiveram filhos, né, que não têm um prole constituída, se elas não podem usar o DIU. Né? Isso não tem nenhum estudo hoje que confirme uma contraindicação absoluta do uso do DIU para mulheres que nunca tiveram filho ou que não têm prole constituída. Né? Isso já caiu por terra hoje em dia. Né? Aliás, existem pouquíssimas contraindicações para o uso de DIUs, eles são um dos métodos que tem maior quantidade de indicações e menores riscos.
né? O que precisa ser feito é ter um acompanhamento com o ginecologista, é ver o ultrassom, ver o Papa Nicolau, ver se tem alguma impossibilidade de colocar por algum outro tipo de alteração, tá? Mas é raro você ter alguma impossibilidade de tentar colocar o DIU e de tentar fazer o acompanhamento. O que a gente precisa, na realidade, para colocar, todos eles vêm já com um introdutor, né? A gente coloca isso através da vagina, pelo colo uterino, com esse introdutor dentro do útero, tá? Esse procedimento normalmente é feito ambulatorialmente, né? Ou no consultório do ginecologista, ou no próprio posto de saúde, né? Lembrando que o SUS providencia, né? Ele dá o DIU de cobre, né? Então qualquer posto de saúde normalmente você encontra o DIU de cobre para fazer o planejamento familiar nas mulheres em idade fértil. Alguns lugares às vezes você encontra no SUS o DIU de Mirena, mas é mais raro, tá? Agora, nos convênios, tanto o DIU de cobre quanto o DIU de Mirena, os convênios hoje são obrigados a dar tanto a colocação quanto o próprio DIU, tá? Então, as pacientes que têm convênios, elas deveriam ter acesso a essa metodologia sem nenhum custo adicional, né? Então, hoje os convênios são obrigados a dar esses dois tipos de DIU, não mais só o de cobre, como é no SUS. O DIU de prata já é um DIU um pouquinho mais difícil de se encontrar, eles não têm essa obrigatoriedade, né? Mas talvez seja uma opção para quem não quer usar nenhum tipo de hormônio e para quem tem esse aspecto das cólicas e do fluxo menstrual como algo significativo. Basicamente, os DIUs todos duram em média 5 anos, né? A não ser alguns tipos de DIU de cobre que podem durar até 10 anos, mas a grande maioria tem uma duração de 5 anos. O controle que tem que ser feito normalmente é um controle semestral de ultrassom para ver se o DIU continua no lugar. Então todos eles basicamente têm um controle muito parecido, né? Então sempre passando com o ginecologista para poder estar avaliando se está na posição correta ou não, para poder estar vendo se ele está tendo o melhor efeito contraceptivo que ele podia ter, tá? Bom, eu acho que isso deve cobrir boa parte das dúvidas. Se faltou alguma colocação, alguma dúvida, coloque nos comentários. Se a gente puder ajudar mais em alguma coisa, estamos aqui à disposição, né? Espero ter ajudado. A gente se vê nos próximos vídeos e fiquem com Deus.